Rapaziada, eu tô vindo aqui no começo do vídeo só para me desculpar por eu ter tido foco maior no Dormitabs, porém ter focado muito pouco no Blackout, tá bom? Me desculpa, eu acabei me empolgando, mas bora pro vídeo. Opa, fala aí, meu nome é Joto e bem, as informações desse vídeo foram pegas do vídeo do Ryan Venceslau e do vídeo do Corey, que são basicamente a fonte de conhecimento pro Dormitabs aqui no Brasil. Basicamente, esse vídeo vai ter temas como pedo e outros temas tão pesados quanto. Então, se tu tiver problema com isso, por favor, toma cuidado na hora que tu for ver o vídeo, tá bom? Toca a vinheta. Eu não pretendo só focar no Dormitabs aqui, até porque eu não tô aqui pra falar disso. Eu tô pretendendo só falar sobre o Blackout. Porém, eu ainda vou ter que falar do Dormitabs para poder dar alguns contextos sobre o Blackout. E bom, o Blackout é um desenvolvedor de fangames de FNAF, ou seja, ele faz jogos no estilo Five Nights at Freddy's. Se tu não acompanha a comunidade gringa de Five Nights at Freddy's, tu não vai conhecer. Eu, inclusive, não conheci o cara, só fui conhecer ele por causa das polêmicas que ele se envolveu. Mas isso aí vai ficar um pouquinho mais pra frente. Uma coisa que eu já devo mencionar sobre o Blackout é que ele sofre de um problema, que sinceramente eu também tenho, que é trabalhar em um monte de projeto ao mesmo tempo e no final não entrega porcaria nenhuma. Quer um exemplo? Ele deu a ideia de criar o Dormitabs e ele literalmente cancelou no dia seguinte, porque não dava para fazer. E aí ele descancelou o Dormitabs e, mano, a trajetória para a criação do Dormitabs foi uma bagunça tão grande que só Jesus na causa, meu amigo. Era um monte de post falando do Dormitabs. Inclusive, ele já tinha dado um monte de ideias para o Dormitabs, que ele queria lançar algumas coisas promocionais para o jogo, mas que ele não queria fazer o jogo na pressa, que ele pretendia fazer um jogo free roam, mas depois virou um FNAF clássico porque o PC dele não rodava, não sei o que. Foi uma bagunça completa. Inclusive, um dos caras que trabalhava com Blackout fez meio que um post no Twitter falando dos problemas de trabalhar com Blackout, dos problemas que é trabalhar com ele, que ele bagunça tudo. E olha a resposta dele. Não se preocupe, eu vou me tornar um developer e uma pessoa melhor. Guarde bem estas palavras, tá bom? Muito bem. A bagunça da criação do Dormitabs foi enorme. O Blackout ficou muito tempo sem falar do Dormitabs. É sério, o Dormitabs ficou uma pá de 3 fucking anos para ser produzido. E o Blackout não dava mais informações de Dormitabs. E quando ele postou alguma outra coisa sobre o Dormitabs, foi o jogo completo. Finalmente, o Blackout havia conseguido lançar o Dormitabs. O jogo chegou cagado pra caramba, como já era de se esperar, e até que ele conseguiu consertar alguns bugs. Porém, digamos que esse jogo não seja muito agradável. Literalmente, esse jogo é uma porcaria. A jogabilidade dele é horrível, a estética dele não agrada nem um pouco. Olha essa puppet. Olha a puppet cabeça de melancia. É sério, velho. Literalmente parece que ele só pegou os animatronics, estraçalhou, enfiou um monte de coisa aleatória, pum, tá aí os animatronics do Dormitabs. Porque não faz sentido nenhum, cara. Olha a porcaria desse Fox. Olha o Fox quadrúpede. Além da estética desse jogo não ser nem um pouco bonita para os padrões de FNAF, a jogabilidade também é horrível. É muito desbalanceada. Só para tu ter uma ideia, as câmeras desse jogo não são como as câmeras do FNAF. Geralmente no Five Nights at Freddy's a gente tem, né, as câmeras comuns, que são as câmeras e o mapa para você clicar nas câmeras. Mas adivinha só, a aba das câmeras e a aba do mapa são separadas. Inclusive, na tela de carregamento do jogo tem algumas dicas, e a dica é justamente mantenha a aba fechada.
Ou seja, o próprio Blackout sabia que era uma péssima ideia adicionar essas câmeras. Eu não sei se ele ficou com preguiça de remover essas câmeras ou se ele só meteu dane-se pra todo mundo que quer jogar esse jogo. E além disso tudo também, a história do Dormitables é chata, clichê e muito estúpida. Literalmente, o Purple Guy daqui, eu tô falando Purple Guy daqui porque este jogo foi lançado antes do Sister Location. A gente não sabia que o nome do Purple Guy era William Afton. Então, o Purple Guy daqui é o Garvey Wright. Garvey Wright. O nome do cara é literalmente Garvey escrita. Mas bem, esse Garvey Wright é o Purple Guy daqui. E ele é simplesmente infantil. Literalmente na história do Dormitables, o cara tem a porra de uma mutação genética que faz a pele dele ficar roxa. Isso não é uma pele roxa por apodrecimento, como foi o caso do Michael Afton. Isso não é roxo de porrada, não. Isso é uma mutação genética. O maluco é uma tartaruga ninja. Mas então, ele tinha essa mutação genética que fazia a pele dele ficar roxa. Resultado, as crianças ficavam rindo da pele roxa dele. E o Garvey teve a mentalidade de um adulto e simplesmente meteu o dane-se, matou as crianças. Essa é a motivação de vilão mais estúpida que eu já vi na minha vida. É tipo a vilã de Kung Fu Panda 4 que virou vilã porque ela é baixa. E não só isso, o Garvey Wright é um estúpido. Inclusive, a criança, que é a alma da Tika nesse universo, ela não só foi morta, como também foi. É algo muito desnecessariamente pesado. Sem falar da dublagem do Garvey. A dublagem de Dormitables é muito questionável. É sério. É muito ruim. É muito ruim. Sabe por quê? A voz do Garvey Wright parece uma imitação do Coringa. Olha isso. My God! This is most certainly beginning to be fun. There's this hot 15-year-old that was part of the kids' friends group. You know, it was fun. Vê se não parece um adolescente Ed tentando pagar de Coringa. E por incrível que pareça, a culpa da voz do Garvey tá ruim desse jeito não é culpa do dublador, é culpa do Blackout. Isso porque Dormitables teve um remaster que, graças a Deus, o Blackout não participou. E tipo assim, os gráficos melhoraram muito, os animatronics. Os animatronics. Mas em principal, o dublador do Garvey Wright e do Phone Guy no remaster é o mesmo dublador do Garvey no Dormitables original. E a dublagem do Garvey no remaster tá muito. Passa muito a dublagem do Garvey do Dormitables original. É muito boa. Então isso só prova que não é culpa dos dubladores do Dormitables ter uma dublagem ruim, e sim a culpa da péssima direção do Blackout. E agora vamos pro principal. Eu falei que eu não ia focar muito no Dormitables, mas eu fiquei uma pá de 8 minutos só falando do Dormitables. Desculpa. Bem, sobre o Blackout em si, ele é um cara com uma índole extremamente questionável. Isso porque o Blackout tomou um exposed por ter tido conversas inapropriadas com menores de idade, onde ele enviou uma foto da bunda dele para uma menor de idade. E eu acho que eu não preciso explicar muita coisa não, né? Isso aí já é errado por si só. E não só isso, o Blackout já admitiu ter interesses ped e obviamente, depois desse exposed que o Blackout tomou, ele obviamente levou muito hate, e com razão. Então, o último post do Blackout foi: Jesus Cristo, só me deixem em paz. Eu não quero mais viver na cabeça de vocês. Eu tô indo embora, e vocês deviam fazer isso também. E assim o Blackout sumiu da internet. Tem até um cara que era supostamente o Blackout,
que estava se vangloriando das ações dele. Porém, ninguém sabe se isso aí é a conta verdadeira do Blackout ou se é um tipo de fake aleatório fingindo ser o Blackout. Mas assim, esse negócio do Blackout foi algo extremamente desnecessário. Principalmente porque ele tem a consciência de que ele faz algo errado. E inclusive, ele literalmente fez um self-insert no Darmitabis. Se vocês não sabem, self-insert é um termo em inglês para representar quando um artista se insere na obra direta ou indiretamente. E no caso do Blackout, ele fez isso usando o Garvey. O Garvey era para ser um self-insert do Blackout, representando todo esse fetiche esquisito dele. E a gente, inclusive, teve o remaster do Darmitabis, que eu falei um pouco mais cedo. E graças a Deus, o Blackout não estava envolvido nesse remaster. Então eles só tiraram todos os fetiches esquisitos que o Blackout tinha. Toda a parte desnecessária. E eu vou falar, o remaster ficou incrível. Obviamente eu ainda não tanco a puppet cabeça de melancia, mas não tem muito o que fazer, não. E a única decisão inteligente que o Blackout tomou para poder resolver a vida dele foi sair da internet. Ainda bem, porque o Blackout não ia conseguir manter na internet. Ele ia provavelmente ser estraçalhado na internet até alguém conseguir alguma informação pessoal dele e vazar. Até agora eu não tenho nenhuma informação sobre as vítimas do Blackout. Então eu não vou poder saber se elas estão bem, se elas já superaram o Blackout. Eu não faço ideia. Provavelmente já estão um pouco mais calmas, porque essa treta já tem anos que já aconteceu. E assim, é extremamente nojento, cara. Os fetiches que o Blackout colocou no Dormitabis, o negócio do Garvey fazer aquilo com a pobre coitada da criança, a, a foto que o Blackout mandou para a menor de idade, esse negócio dele admitir que ele tem esses. E sem falar também da péssima gestão dele na hora de dirigir a programação do jogo. Porque simplesmente a jogabilidade é péssima pra caramba, os designs dos animatronics não são nem um pouco legais. Literalmente parece só que os animatronics foram tacados no meio de um ferro velho. Pronto, tá aí os animatronics do Dormitabis. E os poucos animatronics originais que tem são claramente de cópia, como por exemplo o Cake Bear, que é claramente o Fred, só que com a cabeça mais oval. E essa versão alternativa dele é claramente uma cópia do Springtrap. E as texturas do jogo também não se salvam, porque eu sei que é pra ser sujo e assustador, mas não é sujo e assustador, só parece que cagaram o jogo. Literalmente, cara, parece que a pessoa cagou em cima das texturas do jogo. Pronto, tá aí as texturas do cenário do Dormitabis. E nada nesse jogo é interessante, não tem nada de legal nesse jogo, é chato pra caramba, e é basicamente isso. Se você gostou, dá like, se inscreve, se quiser comentar, comenta, e compartilha o vídeo. Falou!